Namaskaram, eu sou o Vinícius, eu estou aqui na Índia, na fundação do Sadhguru, e eu vou te contar um pouco sobre minha experiência como voluntário no programa, no retiro de Inner Engineering. Mas primeiro eu preciso te contar o que é Inner Engineering, né? Engenharia interna. Caso você não saiba, esse é o principal curso que Sadhguru oferece. É o primeiro de todos, é a porta de entrada. Caso você queira ser um voluntário aqui na fundação ou passar mais tempo, você tem que ter esse curso, cara. A formação dele é muito interessante. Para nós no Brasil, pelo menos até agora, em 2020 está forte. Pelo menos em 2023, a única forma que nós temos de fazer essa iniciação, tanto no Engenharia Interna, Inner Engineering, quanto no Completion, que é ser iniciado no Kriya, no Shambhavi Mahamudra Kriya, é de forma online. Então você tem um valor lá, você paga, você vai fazer esse curso, depois vai fazer a iniciação. Essa foi a maneira como eu fiz há 3 anos atrás. E hoje eu posso estar aqui na fundação porque eu tenho esse curso, e depois que eu cheguei aqui eu fiz mais um montão deles, que são cursos do Hatha Yoga Programs. Então como é que funciona esse negócio? Aqui na fundação, aqui em Coimbatore, tem um retiro do Inner Engineering, e eu me candidatei para ser voluntário nesse retiro. O retiro aconteceu em 4 dias e foi uma experiência extremamente intensa, porque nós temos que acordar muito cedo, não vou te falar o horário, e a gente vai dormir muito tarde. E toda a programação do evento, ela é divulgada para os voluntários no dia. Então a gente tem várias micro reuniões ao longo do dia e a gente não sabe nada do que vai acontecer no mesmo dia que a gente está trabalhando lá. Particularmente, viver no ashram e no caminho espiritual, onde caminho espiritual a gente entende por se auto-observar o tempo inteiro e querer de forma ativa resolver as próprias questões, não ficar postergando ou diminuindo o nosso nível de consciência para que a gente não sofra ou não perceba aquela dor, aquela coisa que está precisando ser trabalhada. Então o caminho espiritual é você se auto-observar, encontrar os seus defeitos, suas compulsões, e a partir daí você tentar resolver da forma mais rápida possível. Porque você já entendeu que ficar repetindo o mesmo ciclo várias vezes não vai te levar a lugar nenhum. Você vai voltar sempre para o início da compulsão. Então é uma montanha russa emocional, psicológica, física. Tudo acontece de forma muito intensa para quem está nesse caminho. E se você, se você vem para a fundação, my friend, o negócio é multiplicado, é acelerado muito. Então quando eu cheguei no primeiro dia do retiro, minha mente e minhas emoções, que elas começaram a tomar conta de mim de uma maneira muito intensa. E o primeiro dia foi extremamente cansativo. Meus colegas, né, no dormitório, quando eu cheguei, e eles quiseram saber como é que foi, Vinícius. E eu já cheguei reclamando, né, e falando, é difícil demais, cara, eu tô cansado, tá tudo doendo, aquela coisa. Ou seja, nessa montanha russa de emoções, sentimentos que o retiro me proporcionou sentir, eu estava com muita resistência interna sobre fazer algumas atividades, sobre lidar com meus próprios pensamentos e emoções. Mas como eu te disse no começo dessa nossa conversa, quem está no caminho espiritual já entendeu que esses conflitos e essas questões, elas vão acontecer até que a gente as resolva. Então, o primeiro dia foi toda essa resistência, sofrimento. Já no segundo dia, então isso já é interessante dizer, quando a gente continua nesse caminho, né, que você faz questão de resolver, uma hora você resolve. Uma hora acontece de ficar mais fluido as coisas. Então, no segundo dia, não me lembro o motivo, não me lembro quando, mas meu coração se abriu.
E quando o coração da gente se abre, as coisas acontecem e nós conseguimos vê-las como elas realmente são, sem toda essa nossa projeção de como deveria ser, entende? Então, quando meu coração se abriu, obviamente, lágrimas de êxtase caíram sobre minha barba e eu fiquei muito emocionado. Eu não posso te contar aqui os detalhes específicos do que é que acontece no retiro, porque se você vier, se você não fez ele online e você quer que a sua estadia inicial aqui em Coimbatore, na fundação, seja por meio da iniciação, não quero estragar as surpresas, porque tem muita surpresa e é muito legal. Então, como eu fiz a iniciação online, eu não sabia de nenhuma dessas surpresas, porque eu fiz só online, eu fui assistindo e fazendo as práticas. Aqui, tem muita surpresa legal que a coordenação proporciona para os participantes. E eu tive a oportunidade, então, de servir os participantes e de ser, de forma indireta, também um participante no programa. Ter a oportunidade de fazer isso presencialmente. E foi lindo. Eu chorei no primeiro dia, olhando para a natureza. No segundo dia, né, olhando para a natureza. Teve um jantar especial, que foi um jantar chegando mais próximo do momento da iniciação dos participantes, que foi muito bonito. E eu tava comendo, com a mão toda suja, comendo e chorando. Ai, que coisa linda estar aqui nesse momento. Como é que, quando a gente se permite e o fluxo da vida simplesmente passa por nós, como é belo, como tudo flui, como a vida tem uma maneira bela e muito melhor do que a gente mesmo imagina de cuidar de nós, entende? Que no sentido abstrato, quando você entra no fluxo da vida e você está fazendo parte daquilo, da sua essência, você está sendo aquilo que você é, não aquilo que você acha que é, ou como deveria ser, ou como alguém pensa que é. Quando isso acontece, tudo flui de uma maneira muito bela, muito harmoniosa. E isso foi visível não só para os meus colegas voluntários, essa transformação na minha feição, no meu jeito, como foi visível também para os participantes, para o professor e para a coordenação. E não é que no primeiro dia eu estava agindo de forma feia ou com cara feia, mas é que depois que o coração se abre, eu estou usando essa expressão de coração se abrir, mas depois que você elimina algumas resistências dentro de você, a energia que você emana é diferente. É como se a gente observasse uma pessoa muito, muito bela fisicamente, mas que está de mau humor, que está muito brava, tensa. A gente não consegue ver beleza, a gente não consegue sentir a beleza. Você percebe o que eu estou dizendo? O que eu quero te dizer é que quando você está fluido, você emana uma energia natural, uma beleza natural, que é inerente do processo da vida. A vida, ela não é necessariamente o sofrimento. A vida, quando fluida, quando ela passa por você, sem você ter os seus desejos e rejeições, como ela passa, ela é linda, ela é bela. Então essa beleza, ela estava irradiando do meu ser, irradiando também de outras pessoas, de outros voluntários e participantes, que a gente conseguia ver nos olhos deles, e esse processo acontecendo em cascata, num monte de gente. E foi legal, eles pediram para que eu pudesse compartilhar a minha experiência, porque eu era o cara mais longe, né, que viajou o mais longe possível, porque no Brasil é longe demais daqui, gente, é 2 dias de viagem, de avião. Então, eles pediram para que eu compartilhasse, compartilhei, foi bonitinho demais, falar para um monte de gringos, sabe, um monte de gente da Índia que estava aqui. E no final, os participantes convidando para viajar de moto com eles no Himalaia, e viajar e ficar na casa deles, sabe, esse carinho, essa coisa bela. Tudo que vem dessa iniciação, desse processo de se permitir viver, de permitir que as coisas aconteçam através de você.
E não que você faça tudo, que você programe tudo, tudo tem que ser do jeito que você quer. Sadhguru tem até uma fala interessante, ele diz: eu te abençoo no sentido de para que o que você queira não aconteça. Porque o que a gente quer, o que a gente planeja, nas palavras de Sadhguru, é apenas uma reciclagem da nossa memória e dos nossos pensamentos. Não é nada original, não é nada novo. E quando a gente então, por um momento, se abstém de tem que ser do meu jeito, eu quero que seja assim, eu não quero que seja assim, ou os famosos Deus me livre dessas coisas. Gente, quando a gente se solta, diminui essa resistência e deixa fluir através de nós, por nós, entende? Tudo fica lindo, fica belo. Eu fico até um pouco sem palavras, porque Namaskaram.